né? Quando teve essa mudança de plano de saúde, muitas pessoas migraram para o Bradesco, né? E com isso trouxe alguns desafios. Muitas pessoas foram obrigadas a engolir a tecnologia, né? Mesmo não tendo familiaridade, né? Então, e com isso veio as dificuldades em acessar os aplicativos, dar entrada nos reembolsos, saber o que a pessoa, o que precisa, né, para acessar a rede credenciada. As pessoas às vezes não sabem que a senha expira e que precisa, depois de um tempo, trocar de novo. Então, eu venho dentro dessa vertente para complementar esse apoio, né? Então, a pessoa vai lá, já ainda não estou conseguindo. Então, com a devida autorização, a gente faz a senha junto, a gente registra alguma coisa que precise ficar aqui para eu poder acessar os dados. Então, tudo com o consentimento de cada um. Tá? Então, esse é o trabalho que eu faço junto à rede credenciada. Quando a pessoa tem que fazer algum exame, algum procedimento, alguma cirurgia, que ela também não consegue encontrar, eu vou vasculhando na rede da forma que eu consigo chegar até encontrar um lugar que ela possa ser atendida e, né, e conseguir realizar aquele exame. Então, esses são os atendimentos que eu tenho feito com maior frequência aqui na Zastel com relação ao Bradesco, né? Em contrapartida também, eu faço monitoramentos telefônicos justamente pegando esse gancho quando a pessoa está precisando fazer alguma intervenção de saúde ou alguma situação familiar. Então, eu venho também dentro desse contexto e procuro falar com a família ou com a pessoa para dar a melhor orientação possível. Em âmbito geral, o que você, como assistente social aqui na Zastel, gostaria que acontecesse? Olha, eu gostaria de resolver os problemas de todo mundo. Se eu pudesse, eu resolveria. Só que nem sempre isso é possível, né? A gente tem locais que a gente não consegue buscar respostas. Mas eu acho que todo esse caminho, todo esse percurso é válido, né? Eu vou continuar tentando até conseguir uma resposta. Eu sei que eu vou me aprimorando cada vez mais, e é isso que eu desejo aí, que é muita bagagem que eu estou levando. Nossa, acho que eu vou envelhecer bem com todo esse aprendizado aqui. O Valmir está perguntando, pedindo que a Janaína descreva quantos atendimentos ela já fez esse ano. Nós estamos no mês de novembro, né? Quase no final de 2024. Quantos atendimentos? Gente, eu acho que no ano todo passou de uns 2.000, ou 1.000 e pouco, 2.000. Porque eu tenho que deixar claro, né, que os atendimentos, eles são feitos presenciais aqui na sede, eles são feitos via contato telefônico quando tem esse retorno da história da saúde, eles são feitos quando tem algum evento, que eu também faço contato com as pessoas. Então, é uma demanda grande, né, de contatos telefônicos. Bom, o trabalho aqui na Zastel, basicamente, é o da orientação, né, que a gente presta. Muito vem pela Janaína, principalmente por pensionista, você não citou isso, né? A pensionista chega aqui sem ter noção do que é a Telos e a Zastel. E aí, no final das contas, a Janaína acaba encaminhando para o Bruno, para mim. Porque, normalmente, você tem uma questão do inventário, que gera muitas dúvidas, que as pessoas não sabem que tem, né? E acaba sendo resolvido aqui a orientação, né? E a parte do imposto de renda, que é o patrimônio, né? Então, tudo isso aqui a gente acaba fazendo, né? E muito do que surge aqui também tem a ver com relação à doença grave. As pessoas não têm uma orientação profunda desse assunto. E não é tão complicado assim de resolver, né? Então, muita gente acaba não exercendo o direito por falta de conhecimento, né? Então, aqui teve muito atendimento em relação a isso também. Mas o que, principalmente, a pessoa que se vê na condição de isento por moléstia grave, de acordo com a Lei 7.713 de 88, o que essas pessoas devem fazer ao trazer aqui para a Zastel? A primeira coisa é saber se a CID está enquadrada na lei, que a Jaci acabou de falar, né? Se tiver enquadrado, dentro da lei, tem um anexo que é um laudo. A CID é Código Internacional de Doença, né?
Tem que estar enquadrado ali dentro daquele rol das doenças na lei. Aquele laudo ali é importante trazer aqui nas Astel para a gente fazer a verificação dele. Ele tem que estar preenchido corretamente. Senão vai dar problema lá na frente quando vocês fizerem derem entrada na Telos ou qualquer outra fonte pagadora. Entender que não é só o INSS que vai conceder. É qualquer hospital público. Qualquer serviço médico público oficial. Então, se o INSS não está concedendo, tem um caso depois aqui que eu acho que, né, o Bruno vai poder falar com maior propriedade aí, que tem um caso que o INSS não está concedendo e está na lei. Só judicialmente que vai poder ser resolvido. É um assunto que depois ele vai falar. Então, o que a gente orienta aqui nas Astel? Se entrar na página do Gov, a página do Gov vai dizer que você tem que seguir o procedimento de entrar pelo INSS. Está levando mais de um ano para eles chamarem. A maioria das pessoas aqui tem 50% telos, 50% INSS, ou mais telos do que INSS. Vai ficar aguardando o INSS para quê? Né? Então, você tem essa saída. É por fonte pagadora. Né? Você tem que ser isento por fonte pagadora. Como a Telos é uma fonte, o INSS é outra, e tem gente aqui que é pensionista ainda da Vale, de outros. Então, cada fonte pagadora tem que ser isenta. Deixa eu até aproveitar e fazer uma pergunta aqui. Todos vocês que estão, pelo menos aqui no auditório, têm a senha do gov.br? Todos vocês já fizeram? Não? Ó, tem uma senhora lá que fala que nem conhece o que é isso, gov.br. Né? Hoje o gov.br é uma ferramenta imprescindível. Na verdade, para você acessar o meu INSS, para você acessar o e-social, qualquer coisa que você queira do serviço público, como bem falou aqui o Fred, serviço público em geral, precisa ter essa senha. E como é que eu faço isso? Procura a Janaína. Procura a Janaína, que ela vai indicar o caminho para vocês, vai fazer junto com vocês. Então, isso é uma coisa que vocês têm que ter, porque cada vez mais vai precisar para qualquer coisa. Receita Federal, quando chega aqui, recebi uma intimação da Receita. O Fred ele vai precisar dessa senha do gov.br. Então, o que a gente orienta aqui nas Astel? Se entrar na página do Gov, a página do Gov vai dizer que você tem que seguir o procedimento de entrar pelo INSS. Está levando mais de um ano para eles chamarem. A maioria das pessoas aqui tem 50% telos, 50% INSS, ou mais telos do que INSS. Vai ficar aguardando o INSS para quê? Né? Então, você tem essa saída. É por fonte pagadora. Né? Você tem que ser isento por fonte pagadora. Como a Telos é uma fonte, o INSS é outra, e tem gente aqui que é pensionista ainda da Vale, de outros. Então, cada fonte pagadora tem que ser isenta. Deixa eu até aproveitar e fazer uma pergunta aqui. Todos vocês que estão, pelo menos aqui no auditório, têm a senha do gov.br? Todos vocês já fizeram? Não? Ó, tem uma senhora lá que fala que nem conhece o que é isso, gov.br. Né? Hoje o gov.br é uma ferramenta imprescindível. Na verdade, para você acessar o meu INSS, para você acessar o e-social, qualquer coisa que você queira do serviço público, como bem falou aqui o Fred, serviço público em geral, precisa ter essa senha. E como é que eu faço isso? Procura a Janaína. Procura a Janaína, que ela vai indicar o caminho para vocês, vai fazer junto com vocês. Então, isso é uma coisa que vocês têm que ter, porque cada vez mais vai precisar para qualquer coisa. Receita Federal, quando chega aqui, recebi uma intimação da Receita. O Fred ele vai precisar dessa senha do gov.br. Aqui na Astel, e aí, meu nome eu acho que até já foi divulgado, mas para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Bruno Machado. Eu faço esse assessoramento da Astel e faço uma orientação, esse direcionamento, esse esclarecimento aos associados. Então aqui a gente pode conversar para falar, olha, numa doação você pode colocar cláusulas. O Fred já está falando aqui comigo sobre o imposto de renda no caso da doação. Na verdade, já entrando nesse tema aqui, pode até pegar que a gente vai batendo uma bola aí se você quiser interagir. Fica à vontade também, Janaína, Jaci, qualquer um. As pessoas acham que doar paga imposto de renda, paga ITD. Na verdade, imposto de transmissão causa morte de doação.
E aí, alguns falam ITD, outros falam ITDI, ICMD, então, enfim, ICMD é até uma outra coisa, mas é imposto de transmissão, causa-morte e doação. Quando a pessoa deixa um testamento, os herdeiros, os beneficiários, a família, o sobrevivente, né, como eles chamam, precisa abrir o inventário. No caso da doação, também. Não, boa pergunta essa da Jaci. A doação se difere do testamento. Uma vez doado o bem foi para aquela pessoa, logicamente, se tiver algumas cláusulas vai ter que ser cumprido, que aquelas cláusulas ali mencionam, mas a única coisa, a pessoa faleceu. Uma coisa interessantíssima agora que a Jaci trouxe que eu me lembrei. Muita gente fala assim, eu quero doar o imóvel para o meu filho, mas eu tenho medo, eu tenho receio do meu filho vender esse bem. E aí, o que a pessoa faz? A pessoa doa o bem com uma cláusula que a gente chama de cláusula de usufruto. Enquanto a pessoa for viva, não é? Então, eu li seu pensamento. É a cláusula de usufruto, enquanto a pessoa for viva, a propriedade, embora seja transferida, ela detém a posse do bem. Então, ele não pode fazer nada com esse bem. Uma vez a pessoa falecendo, vai acontecer a mesma coisa. Leva a certidão de óbito lá no cartório de registro de imóveis, vai cancelar esse usufruto e aí a propriedade vai ser plena daquela pessoa que recebeu a doação. Muitos optam hoje por fazer um inventário extrajudicial. Tá? E o inventário extrajudicial, ele até pouco tempo atrás, até a Zastel divulgou até um banner falando que ficou mais fácil fazer esse inventário extrajudicial. Antigamente, havendo menor incapaz, a gente não poderia fazer esse inventário. Hoje já se pode. Então, hoje você pode até pelo inventário extrajudicial conseguir alienar bens sem ter um alvará judicial, uma ordem judicial nesse sentido. Então, é sempre bom a gente saber essas possibilidades. Eu tenho que fazer sempre um inventário judicial? Não. Sendo maiores ou havendo menor incapaz, mas todos concordantes, você pode optar por inventário extrajudicial. E aí, só uma deixa que eu acabo me empolgando com esse assunto, só para vocês saberem uma coisa. Esse inventário extrajudicial, onde tem menor e incapaz, a gente até chegou aqui entrando numa discussão de menor, porque tem menor que também ele é menor incapaz, que é aquele absolutamente, e tem aquele que pode ser emancipado, que ele já não é mais incapaz. E tem o próprio incapaz, que é aquele com doenças mentais, etc. e tal. Mas o fato é o seguinte, se a gente opta por fazer um inventário extrajudicial, hoje tendo menor, tem um detalhe aí que tem que ser levado em consideração. Por quê? O menor, ele vai ter que participar de uma fatia de todos os bens. Diferente de eu querer fazer, olha, fulano faleceu. E aí, a casa vai ficar pro... Eu não vou dar um exemplo aqui, que é muito, muito chato a gente dizer que fulano faleceu, mas a casa vai ficar para um, a casa de praia vai ficar para um, a casa que eu tenho aqui, urbana, vai ficar para outro, o carro para uma outra pessoa. Isso, quando tem inventário extrajudicial com o menor, isso não pode ser feito, tá? O menor, ele tem que ter uma cota parte de todo o bem que for inventariado, tá? Então, tem esse detalhe que não é dito, digamos assim, de forma clara, né? Claro. Então, tem essa questão do inventário extrajudicial, onde todos os concordantes podem fazer sem nenhum problema. É muito mais rápido, mais célere e menos custoso, tá? Do que você ir para uma via judicial. Então, tem que sempre estar atento e saber o que é melhor a ser feito.